Bom dia, professora. Espero que esteja bem nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sou a Daniela e o nosso grupo, composto por mim, por Alexandre e por Marco, ficou responsável pelo contrato de seguro, né? Então vamos a ele. Eu especificamente falarei sobre a introdução, características, partes, requisitos e modalidade. O contrato de seguro no nosso ordenamento é tratado dos artigos 757 a 802 do Código Civil, mas a vasta legislação extravagante. O contrato de seguro não é algo novo, né, no nosso sistema jurídico. Na verdade, há menção de contratos de seguro, vamos dizer, adaptados desde a época dos cameleiros que asseguravam seus animais, no caso de ocorrer alguma coisa ou de perderem um animal durante um trajeto. Também hebreus e fenícios que garantiam suas embarcações através de cotas parte antes de partirem para suas expedições. Mas, como conhecemos hoje, o contrato de seguro tem sua primeira menção em 1374, conforme é possível verificar no Arquivo Nacional de Gênova. A primeira bolsa de seguros, a Bolsa de Marítimos Seguros, foi fundada em 1672 em Londres, a Lloyd's Coffee. Aqui no Brasil, apenas em 1808, foi fundada a primeira companhia de seguros, a Companhia de Seguros Boa Fé, fundada com a chegada da Corte Imperial Portuguesa, e seguia as regulações da Casa de Seguros Lisboa, que já datava de 1791. Vamos então passar as características desse contrato, que, como o professor Tartucci diz, é um dos contratos mais complexos do direito privado brasileiro, talvez porque seja muito perigoso viver, né? Dentre as características do contrato, nós temos a principal delas, a transferência de risco. O artigo 757 do Código Civil diz que o segurador, ele tem, através do contrato, que garantir um interesse legítimo do segurado, mediante o pagamento de determinado valor, que é aí denominado prêmio. Os princípios norteadores do contrato de seguro são, além das cláusulas gerais que regulamentam os contratos, a probidade e a boa-fé, conforme nos diz o artigo 422 do Código Civil. A professora também nos ensina que a noção de seguro está intrinsecamente ligada à noção de risco, porque o fato de estar sujeito, exposto à eventualidade de um dano da sua pessoa, do seu patrimônio, é motivado pelo acaso. Então, os conceitos estão vinculados entre si. Entre as demais características do contrato de seguros, nós temos a bilateralidade, porque existem prestações recíprocas, obrigações recíprocas entre as partes. É oneroso, justamente porque há prestação e contraprestação. Aleatório, porque não há equivalência destas prestações, muito embora exista corrente doutrinária alegando que o contrato de seguro, na verdade, é comutativo e não aleatório. É um contrato formal. Os artigos 758 e 759 do Código Civil deixam claro que o contrato deve ser feito por escrito, muito embora também exista corrente doutrinária aí afirmando que, na verdade, o contrato escrito teria mero valor probatório, né, e não seria imprescindível para a finalização do contrato, para que esse contrato seja considerado efetivado entre as partes. Mas também não é uma corrente majoritária. É um contrato de execução sucessiva ou continuada, porque ela perdura num período, no tempo, e tem sua obrigação escalonada, uma vez que o segurado ele paga o prêmio de forma parcelada, enfim, há essa obrigação estendida no tempo. É um contrato de adesão, porque a seguradora, ela impõe as cláusulas, cabendo ao segurado tão somente aceitá-las. E as questões particulares de cada segurado são colocadas aí no contrato mediante justa posição. É por esta razão, por ser um contrato de adesão,
que o Conselho de Justiça Federal do STJ editou um enunciado que foi aprovado na 4ª Jornada de Direito Civil, dizendo que nos contratos de adesão os riscos pré-determinados no artigo 757 devem estar aí de acordo com os artigos 421, 422, 424, 759 e 799 do Código Civil, além do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Isso porque o contrato há que respeitar a função social dele. Né? Não se pode expor o segurado a uma desvantagem muito grande ou uma onerosidade excessiva. Outra característica do contrato de seguro é a boa-fé, porque cabe ao segurado fazer suas declarações com sinceridade e lealdade, ao passo que cabe ao segurador cumprir a sua obrigação de pagar a indenização caso verificado o risco, caso o futuro incerto vier efetivamente a se concretizar. Pablo Stolz e Rodolfo Gagliano dizem aqui que o princípio da boa-fé, ele traduz a eticidade da relação negocial dos contratos de seguros. E mais do que em qualquer outro contrato, o princípio da boa-fé é imprescindível ao contrato de seguro, dada a sua vulnerabilidade a fraudes. Né? É até interessante a citação que ele faz do filósofo François Evald, assistente de Foucault, que eu vou ler na íntegra, assim citando: localizado o seguro neste universo de confiança, podemos nos questionar sobre quais são as instituições que nos permitem. Quais são as instituições por meio das quais, dentro da nossa cultura, procuramos obter este bem que é a confiança? Então, o contrato de seguro ele está intimamente ligado ao princípio da boa-fé. Esses mesmos autores incluem, dentre os princípios reguladores do contrato de seguro, também o mutualismo. Isso porque eles entendem que o risco transferido do segurado ao segurador, essa viabilidade jurídica e econômica, ela somente é possível em razão da concorrência de um número aí mínimo de segurados para que esse seguro tenha solvabilidade. Então, é o aporte desses segurados, essa base mutuária do seguro que garante que eventual indenização poderá ser solvida. Tartucci também cita como característica tratar-se de um contrato paritário e também, com raras exceções, de um contrato de consumo. Quanto às partes do contrato de seguro, nós temos as principais: o segurador, como já dissemos, aquele que vai suportar o risco, que vai assumir, mediante o pagamento do prêmio, a obrigação de pagar uma indenização caso esse evento futuro e incerto, esse risco vier a se concretizar. Então, ele dá uma garantia pecuniária que o segurado paga à seguradora, né? E para que tenha direito a essa indenização. Apenas pessoas jurídicas podem figurar como segurador e eles precisam ter a aprovação do governo federal para tanto. O segurado pode ser qualquer pessoa, tendo como requisito básico a capacidade civil. Além dessas partes essenciais ao contrato, surgem também a figura do beneficiário nos contratos de vida ou nos contratos de acidente em que haja o evento morte, também de co-segurador, que são contratos onde a seguradora principal tem outros co-seguradores ou outras seguradoras para partilhar o valor dessa indenização. Cada segurador, então, a seguradora, a co-seguradora, elas terão cota parte da indenização a ser paga.
E essas seguradora e co-seguradora, não tem solidariedade entre elas, porque elas têm responsabilidade específica a uma cota à parte. E há também a figura do ressegurador. Aí é uma outra empresa contratada pela seguradora para lhe garantir. Seria então um seguro do seguro. É um negócio jurídico totalmente alheio ao segurado. Tá? É um negócio jurídico que visa a seguradora ter solvabilidade para o caso de indenizações muito vultosas. O objeto contratual, como já dissemos, é o risco, ou como disse Venosa, é o interesse indenizável. Pode ser todo aquele que com apreciação econômica viável ou não, como por exemplo a vida, né? Então, os seguros de vida, por exemplo. E no caso da técnica securitária, o evento futuro e incerto que venha a ocorrer é chamado sinistro. Dentre os requisitos do contrato de seguro, nós temos os subjetivos, os objetivos e os formais. Os subjetivos dizem respeito às partes contratantes. Então, como já dissemos, o segurador somente pode ser uma pessoa jurídica autorizada pelo governo federal. O segurado tem como requisito básico ter capacidade civil. E a professora Maria Helena também elenca, dentre os requisitos subjetivos, a impossibilidade de qualquer pessoa ser beneficiária desse seguro. Há que se observar as restrições contidas no Código Civil. Então, estão impedidos de figurar como beneficiário aquele que é inibido de receber uma doação do segurado ou aquele também que é incapacitado para suceder. Esses também não poderão figurar como beneficiários. O contrato de seguro também funda-se no consentimento das partes, né? Isso é imprescindível. O segurado deve concordar com a proposta que lhe é feita pelo segurador. Há também a inexistência de solidariedade em regra entre o segurador e o co-segurador, uma vez que eles se obrigam por partes da indenização. Não há vínculo entre o segurado e o órgão ressegurador. Como dito, é um negócio jurídico alheio ao segurado. Pode ser chamado aí de um seguro do seguro. Há também a possibilidade do segurador fazer um pool com outras seguradoras, um consórcio com outras seguradoras, considerando aí o vulto dessa indenização no caso do sinistro ocorrer. Os requisitos objetivos estão vinculados ao objeto contratual, que deve ser lícito e possível. E no tocante aos requisitos formais, nós temos que o contrato de seguro deve ser escrito, tal qual nos diz o artigo 758 e 759 do Código Civil, com a ressalva que já levantamos, que há corrente doutrinária no sentido de que a forma escrita tem efeito meramente probatório, né? E não para que o contrato possa ser considerado efetivo, contratado, né? Mas aí essa corrente doutrinária tem essa posição. Os riscos detalhados na apólice devem ser bastante rígidos, deve constar item a item. Essa é mais uma razão para se dizer que o contrato de seguros deve ser escrito, né? Uma vez que o que não está escrito não pode também ser imaginado pelas partes. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 402, que diz que o contrato de seguro de danos pessoais, ele compreende os danos morais, desde que não haja expressa exclusão. Mais uma vez, precisa estar escrito. Então, é mais um motivo para dizermos aí que o contrato é formal, ele precisa ser escrito, né?
quanto às modalidades do seguro, estas se diferenciam seguindo determinados aspectos. Então, quanto às normas que regem os contratos, eles podem ser comerciais, aqueles regidos pelo Código Comercial, como, por exemplo, seguros marítimos, de transporte ou de casco, ou civis, se regidos pelo Código Civil. No tocante ao número de pessoas, podem ser individuais ou coletivos ou em grupo, e nesse caso é bastante comum o contrato de seguro de vida em grupo, quando na verdade se tem por objetivo alguns aspectos aí para, por exemplo, valores após a aposentadoria, no caso de evento morte, enfim, é mais conhecido nesse sentido. Também quanto ao meio em que se desenrolará o risco, podendo ser marítimo, terrestre ou aéreo. Quanto ao objeto que visa garantir, podem ser patrimoniais, reais ou pessoais. E nesse caso, ou como diz o nosso Código Civil, seguro de dano e seguro de pessoas. Quanto à prestação dos segurados, como dissemos, o segurado tem a obrigação de pagar o prêmio, né, ao segurador, para que, no caso de implemento dessa condição futura e incerta, desse risco, ele tenha direito à indenização. O Código de 16 previa a possibilidade de mútuos, né? Ou seja, o segurado ele pagava conforme os riscos eram verificados. E também previa-se o caso da modalidade do seguro misto, onde havia a parcela fixa e a parcela que era paga conforme o sinistro, né? E aí então podia ser dividida ali entre os mutualistas. Há também quanto à modalidade, quanto às obrigações do segurador, considerando aí os ramos elementares, que abrange para garantir perdas e danos oriundas de risco de fogo, transportes ou outro evento danoso, onde paga-se uma indenização, né? Nesse caso, pode inclusive ter incluída a responsabilidade civil. E também o seguro de pessoas ou de vidas, onde se garante contra o risco que essas estão expostas à sua integridade física, à sua saúde, e nesse caso é pago um valor ao beneficiário, não necessariamente que vá suprir o prejuízo sofrido, né? Dentre nesse caso, os mais importantes estão os seguros de vida estrito sensu e os seguros de acidentes. E nesse caso dos acidentes, podem ser divididos aí em duas subespécies: o de seguro contra acidentes do trabalho, obrigatório para empregadores, e o seguro contra acidentes pessoais, que tem por fim cobrir aí risco de morte ou lesão no caso de acidentes. E há também o conhecido seguro obrigatório para os veículos automotores, o conhecido por nós como DPVAT. Agora o meu colega Marco passará a análise do seguro do dano. Obrigada e um bom dia.